a temática foi o cumprimento de um acordo judicial, certo? Que data desde 8 de março de 2017, certo? Que acordo foi esse? Um acordo feito entre município, envolvendo um Ministério Público, e esse acordo foi homologado judicialmente, certo? Esse acordo foi feito dentro de uma ação civil pública, que requereu, proposta pelo Ministério Público, que requereu a extinção da antiga Fundação Carlindo Dantas, que era até então a responsável pelo Hospital do Seridó. Ocorre que há um determinado tempo o próprio Hospital do Seridó estava sendo gerido por uma junta interventora, né, isso em consequência também de uma ação do Ministério Público que solicitou a intervenção no Hospital do Seridó diante de várias irregularidades na época constatadas, certo? Morte de gestantes, problemas da má prestação de serviço, bastante graves, etc. Então, ao término dessa intervenção, o Ministério Público ingressou com a ação de extinção da Fundação Carlindo Dantas. Na época, em 2017, a própria Fundação Carlindo Dantas demonstrou interesse em se extinguir, certo? Então, ela mesma disse que não queria continuar. A Fundação Carlindo Dantas, sendo extinta, gerou um problema no sentido de que o serviço precisava ser prestado aos munícipes de Caicó, né? Que é isso que o Ministério Público sempre defendeu e defende, que o serviço de saúde seja prestado aos seus munícipes de forma eficiente e sendo SUS de forma gratuita, certo? A população que precisa dos seus serviços. Então, dentro dessa ação, foi feito um acordo de extinção da Fundação Carlindo Dantas e o município, nesse acordo, homologado judicialmente, assumiu a administração, certo? A gestão do Hospital do Seridó. Ou seja, desde 2017 nós estamos falando de um serviço público, certo? SUS, que deve ser prestado a toda a população de forma gratuita. O que aconteceu? Naquela época, em 2017, o município ponderou que precisaria que ainda continuasse a porta privada, certo? Por pelo menos um ano, até que o município se estruturasse, o hospital estruturasse, já que era algo novo que o município estava recebendo. O Ministério Público concordou com esse prazo de um ano para que ainda pudesse ser feitos esses atendimentos privados lá dentro, certo? Esse acordo judicial foi homologado. Outro ponto, judicialmente, não houve recurso, ou seja, está em pleno vigor esse acordo. Outro ponto desse acordo foi com relação à situação dos contratos irregulares que existiam na fundação, certo? E também a falta de estrutura de pessoal do próprio hospital. Ou seja, o município naquela época, desde 2017, foi determinado judicialmente, certo? Que ele iria encaminhar um projeto de lei à Câmara de Vereadores, criando os cargos necessários para o devido funcionamento do hospital, certo? E também a gente está se tratando de uma entidade pública, certo? Que ela iria fazer, o ideal era concurso público ou processo seletivo, de modo que o serviço não fosse paralisado. E é isso que a gente sempre defendeu. Ocorre que, passado esse um ano, nada foi feito pelo município, no sentido de encaminhar esse projeto de lei, no sentido de efetivar ou concurso público ou mesmo o processo seletivo, certo? Pediu-se uma nova prorrogação, alegando que não houve tempo. O Ministério Público, sempre no sentido de que o serviço não fosse paralisado, certo? Que a população não fosse prejudicada, concordou. Enfim, nós concordamos com essa prorrogação, certo? Do privado por 2 anos, certo? Então, esse prazo acabou agora em março, né? Então, ou seja, a partir de março, a gente não vai mais concordar com essa prorrogação, porque a gente está diante de um hospital que o município assumiu, portanto, ele é público. E o que estava acontecendo até então é que o paciente privado pagava uma caução, certo? Ele era encaminhado pelo médico privado, que não tinha vínculo nenhum com o município, pagava-se essa caução. O médico em si não tem gasto nenhum com isso, certo? Usa todo um espaço, que é um espaço público, certo? E esse dinheiro vai para uma conta, enfim, que não se sabe nem exatamente em que esse dinheiro foi empregado com relação à melhoria da prestação do serviço, certo?
Então, o que o Ministério Público veio aqui discutir nessa reunião é justamente isso, né? Que a gente está diante de um hospital público, o Ministério Público quer que ele preste esse serviço à população de forma gratuita, que não haja mais esse pagamento, essa porta privada, que o município assuma uma obrigação que é sua, certo? E que com isso será beneficiada toda a população, certo? A questão de criação ou não de uma fundação parece que está sempre querendo fugir da sua obrigação. Assuma a sua função como município, atenda aos seus munícipes de forma gratuita, não é isso? Então, essa reunião de hoje foi justamente uma continuidade de uma reunião que a gente já fez há um mês, certo? E que o município, a Secretaria de Saúde tinha se comprometido a nos encaminhar, né, todo um planejamento a respeito do pessoal desse hospital, quem são esses médicos que estão lá, quem são esses funcionários, qual é o dimensionamento que é necessário, né, para que esse hospital possa ser gerido pelo município de uma forma eficiente, para que se possa encaminhar esse projeto de lei, criando esses cargos e que o município possa ter uma estrutura mínima de funcionamento que atualmente não está tendo, certo? Então, essa reunião de hoje, a gente teve a participação da CESAP, que veio justamente contribuir com esse processo junto ao município, né, de fazer o desenho mesmo desse atendimento que está sendo feito aqui pelo município de Caicó, o que precisa ser redimensionado, certo? O que precisa ser melhorado, quais os cargos que precisam ser criados, e isso tudo para dar cumprimento a uma decisão judicial. Então, eu quero deixar aqui bem claro, o Ministério Público não está inventando nada de novo, não está vindo com algo, né, de uma hora para outra exigindo que o privado saia de dentro do hospital, não. Isso foi feito em 2017 pelo prazo de 1 ano, que foi prorrogado já por 2 anos e que, infelizmente, agora, né, pelo bem do próprio sistema do SUS, o Ministério Público não pode mais concordar, certo, que esse modelo, né, do privado lá dentro do público permaneça, certo? Então foi nesse sentido a reunião de hoje.